Excelência, você quer proceder ao de praxe, ao protocolo, ler a sentença e depois a gente resolve no requerimento? O senhor quer fazer o requerimento antes para a gente deliberar? Porque já na sentença eu dou a decisão. Outra coisa, o senhor já deve ter experiência prática, né? O senhor sabe que os tribunais têm regulamentação em relação à realização de audiências dos juizados por juízes leigos, né? Então, Juizado especial, você diz? Sim, juizado especial e também as admonitórias de execução penal. Não há necessidade de serem presididas pelo juiz. Mas isso é uma regulamentação do tribunal. Sim, dos tribunais de justiça. Você sabe muito bem que um regulamento, data máxima vênia, é um ato infralegal e obedece à lei. A lei do país diz que um juiz tem que presidir essa audiência. E eu nem quero criar uma controvérsia, porque é um requerimento relativamente simples. Então, se a gente proceder aos procedimentos de praxe, eu faço o requerimento, Vossa Excelência decide? Sim, doutor, mas aqui, o costume da comarca é esse, né? O tribunal inteiro, quem faz audiência admonitória, muitas vezes até estagiário, né? Eu não sei sua experiência nas comarcas maiores, mas não tem necessidade nenhuma de um juiz togado presidir essas audiências, porque são meramente administrativas. Excelência, né? pela ordem, discordo, porque eu farei um requerimento. Eu não estou, e com todo respeito, eu estou pedindo a presença de Vossa Excelência aqui, para justamente otimizar o serviço, porque se não precisasse de uma deliberação sua, eu faria conforme a praxe. Se eu requerir a presença de Vossa Excelência aqui, é porque eu farei um requerimento cuja decisão recai sobre seus ombros. Doutor, o senhor sabe que todos os requerimentos serão apreciados pelo juiz, inclusive o Ministério Público não está presente, né? E dependendo do seu requerimento, provavelmente eu vou ter que abrir vista ao Ministério Público e não vou poder deliberar hoje. Excelência, com então, todo assim, respeito, data máxima vem novamente. Criar confusão, A lei de execução penal diz que o requerimento que eu farei a Vossa Excelência, quem decide é a Vossa Excelência. O Ministério Público nem opina nesse procedimento, neste aqui. O Ministério Público ele opina em vários procedimentos de execução penal. No requerimento que eu farei a Vossa Excelência, não haverá. Faça esse requerimento, por favor. Tem o dia todo aqui, né? Tem outros assuntos também. Não, se eu não quero nem assim causar querela com Vossa Excelência, porque é uma questão de lei. Pode fazer. Posso falar? Sim. A questão é a seguinte, Excelência. Quando o juiz sentenciante à época, Reidrix, se não me falha a memória, ele fixou as condições da suspensão condicional da pena, uma condição foi aposta erroneamente pelo juízo, por uma questão de direito. Por quê, doutor? Desculpa. Uma condição da suspensão condicional da pena do sursi Sim. foi colocada em afronta à legislação, à lei de execução penal e ao próprio sursi, como eu vou demonstrar a Vossa Excelência. Que condição é essa? Você abre aí a decisão. Quer ver? Nós vamos fazer passo a passo, ficará clara aqui a razão pela qual eu requeri a presença de Vossa Excelência. Tá, sem problemas. Pode fazer, doutor, o seu requerimento. No artigo 158, Produção prévia da irmandade, produção de visitação comarca. põe na LEP. Comparecimento de pessoa obrigatória de mensalmente por informática. Quer ver? 3 condições. Não, são 4. Há um aí que é o serviço comunitário. Sim. Então. Abre aí, Leandro, por favor, artigo 77 do Código Penal. Isso. Pode fazer, doutor? Isso, 77. O juiz pode estabelecer outras Eu acho que é o condições, 78. previstas. Abre o 78, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Tá certo? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, 78. 78. Isso. Aí vamos acompanhar o raciocínio, se Vossa Excelência me permitir, Sim. que eu encadeio o raciocínio, senão a gente fica sem entender um que o outro está querendo. E a questão aqui é institucional, não é pessoal, a gente pode se tratar com elevação e urbanidade. Até porque é uma questão rápida. Sim, doutor. Fica à vontade. Artigo 158, esse é o requerimento que a defesa fará. 158. 158 diz o seguinte: Lei de Execuções Penais. Tá. Parágrafo 1º. Quer abrir e acompanhar o raciocínio? Sim. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, como foi na sentença, aposta na sentença, e esse é o objeto central em relação ao qual farei o requerimento a Vossa Excelência. Ou limitação de final de semana, que não foi o caso, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Quando a gente vai para o artigo 78, parágrafo 2º, diz:
Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, presta atenção nessa hipótese, nessa circunstância específica, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior. Qual é o parágrafo anterior? No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade. Aí continua. Então, ou seja, vamos ter que analisar quais foram as circunstâncias judiciais na sentença. Pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente, e foram aplicadas todas essas. Ou seja, quando a gente vai à sentença, pena base, primeira fase da dosimetria, artigo 59. Dentre as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, nenhuma atinge reprovabilidade além do normal para o tipo penal e avaliação. Assim, fixo a pena base no mínimo legal. Logo, as circunstâncias judiciais, conforme artigo 78, parágrafo 2º, são inteiramente favoráveis ao apenado, de maneira que eu lhe peço, conforme artigo 158, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 78, parágrafo 2º, e confirmado pela sentença do próprio juiz sentenciante à época, eu lhe peço que Vossa Excelência declare a nulidade da condição no âmbito do sursi, da condição consistente na prestação de serviços à comunidade, uma vez que as condições foram inteiramente favoráveis ao apenado. Inclusive, até antes de passar a palavra, só para eu encadear o raciocínio, eu nem trouxe, Excelência, só para encadear o final, é o final. Olha só, eu nem trouxe aqui, assim, eu não quero nem causar nenhuma quizilha entre nós, eu só quero que você entenda o seguinte, eu nem trouxe aqui a doutrina, inclusive, do NUT, que não pode nem ser taxado de garantias, Vossa Excelência sabe muito bem, ele diz o seguinte: na prolação da sentença, o juiz sentenciante escolherá ou pelo sursi especial do parágrafo 2º ou pelo sursi simples do parágrafo 1º. Doutor, a opção. Então, visualizando a nulidade que o senhor está querendo. Não, a nulidade. Então, a invalidade, a nulidade é da condição referente à prestação de serviços à comunidade. Mas por que a nulidade? A nulidade por compatibilidade da prestação de serviço à comunidade no sursi penal, já que o 79 ele possibilita que o juiz estabeleça outras condições para o sursi, né? Então, essas condições não são taxativas, são exemplificativas. Tá? Eu só quero visualizar a nulidade, porque a prestação de serviço à comunidade. Eu lhe explico em poucas palavras. Não, eu lhe explico em poucas palavras. Se a lei diz que se o apenado satisfaz todas as circunstâncias judiciais, como foi confirmado pelo juiz sentenciante à época, sim, a ele cabe o artigo 78, parágrafo 2º, porque exclui uma hipótese e exclui a outra. Não se e aí, aí eu chego agora, por todo respeito, o 158, parágrafo 2º da LEP, por isso que eu fiz aqui, agora nós chegaremos à sua competência. O 158, parágrafo 2º diz, olha só, Excelência, o juiz poderá a qualquer tempo, de ofício, o que o NUT chama até de uma cláusula rebus sic stantibus, emprestando o Código do Direito Civil, o juiz poderá a qualquer tempo de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante propósito do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença ouvido condenado. Logo, esta defesa requer a Vossa Excelência, data máxima vênia. Sim, pode constatar o requerimento? Isso, constante. Requer a Vossa Excelência, data máxima vênia, de acordo com o artigo 158, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, que Vossa Excelência reconheça a invalidade da condição aposta na sentença relativamente à condição de prestação de serviços à comunidade. Esse é o requerimento que a defesa faz. E aí eu quero que o senhor fundamente, né? Porque aí vai ficar fácil para eu decidir. A fundamentação é com base nesses dispositivos. Legais, porque né? O artigo 158, parágrafo 2º, defere a Vossa Excelência a competência de fazê-lo. Eu acabei de ler aqui. Competência de fazer o quê? O juiz será apreciado. O juiz poderá a qualquer tempo, inclusive de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante propósito do Conselho Penitenciário. Um motivo plausível para ele não poder prestar serviço à comunidade. Ele tem alguma doença, ele tem alguma possibilidade de não poder fazer essa prestação de serviço, porque pelo regulamento legal eu não visualizo nulidade. Excelência, né? sim, data máxima vênia. Se o senhor não trouxer nenhum fato novo,
Eu até entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas discordo frontalmente, porque eu acho que a plausibilidade do meu pleito tem que se fundamentar, em primeiro lugar, na lei do país. A sentença... A lei do país diz isso. Leandro, o SUSIPENAL, porque o senhor já precluiu o seu direito. Não precluiu. Eu até lhe disse. Tá, não precluiu o pleito porque o trânsito em julgado, como diz o próprio NUT. Tá, quem vai ter que decidir isso é o Tribunal de Justiça. Não, perfeito. Vossa Excelência pode indeferir. Eu só quero que registre, então. Eu só quero que registre nos termos do artigo 367 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal ou execução penal, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, registre o requerimento da defesa e o indeferimento de Vossa Excelência. Está registrado em ata e o senhor tem uns meios cabíveis para recorrer. Perfeitamente. Eu vou indeferir seu pedido, né? Primeiro, porque eu entendo que a sentença que fixou o SUSIP já transitou em julgado, né? Então, não caberia essa alegação de nulidade aí, já que não seria uma nulidade fundada, né, em questão de ordem pública, né? Eu não visualizo, o senhor não trouxe nenhum fato novo que impeça o condenado de cumprir a prestação de serviço à comunidade, tá? Ele não tem uma doença grave, ele não tem nenhum problema que o impeça de ter contato com outras pessoas, né? Apenas por alusão a dispositivos legais, eu entendo que não há incompatibilidade da prestação de serviço à comunidade com o SUSIP penal, tá? Inclusive para aqueles condenados que têm circunstâncias judiciais totalmente favoráveis. Então, pelos motivos já exposados, eu indefiro o pedido da Eu defesa. peço até que Vossa Excelência frise essa parte final, que Vossa Excelência não entende que cabe o artigo 78, parágrafo 2º, no caso em que o próprio artigo 78, parágrafo 2º, diz o que ele diz. Eu quero que isso conste em ata, flagrante e expressamente, porque eu posso me defender plenamente da decisão de indeferimento de Vossa Excelência. Doutor, agora o que o senhor não pode fazer é querer me dizer como fundamentar minhas decisões, tá? Mas essa é a forma como Vossa Excelência fundamentou. O que eu já falei que o Leandro constou em ata, tá, Leandro? Pode fazer uma adenda aí de que eu entendo que o artigo 79 permite a fixação de outras condições não previstas no artigo 78 do Código Penal, né, e que as condições ali estabelecidas do SUSIP são meramente exemplificativas, não são taxativas, tá? Então, diante do que já foi exposto, aqui está indeferido. Algo mais, doutor? Não. Então, senhor, com licença, lancei finalizei a audiência. Boa tarde para os senhores, viu? Não, boa tarde para o senhor. Boa tarde. No caso, depois da ata vai estar assinada, se o senhor quiser, o senhor agrava, tá? Sim, a minha assinatura tem que constar na ata. Eu ainda vou imprimir, né? Ah, você vai imprimir porque agora ainda? ainda? Eu vou continuar aqui, eu vou ter que perguntar para ele se ele aceita cumprir o SUSIP do jeito que está. Não, a defesa recomenda ao cliente aceitar nos termos que estão, porque a gente vai impugnar nos termos que foram colocados na ata. O senhor reside em Alto Caparaó, cidade? Isso.
No início aqui, ó, aberto esse trabalho, né? Conselho requerimento iniciou resumidamente, mas citei a base legal que estou referindo. Perfeito. Deixa eu ver o indeferimento. Sim. Também constei. Perfeito, você está certo. Porque ela Não, me editou, né? Aí. Não, perfeito. Perfeito. Mas, sim, eu percebi um pouco incongruente, assim, às vezes apenas um mês, 2 meses, isso da área do ano. Mas isso aí, assim, eu sempre vejo o juiz anterior, esse juiz. Sim, sim. E ela também manteve, porque assim, é um negócio assim, crimes de violência doméstica estão pesando um pouco mais, vamos dizer assim. Sim, sim. Mas ela teria competência jurisdicional para tanto, nos termos do artigo 158, parágrafo 2º, mas é um entendimento dela, né? Deixa eu só escolher esse nome.